Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje eu trago uma palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e que diz assim: Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Versículo 2. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem. Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Meus amados, o versículo 1 e o 2 já deixa claro os problemas dessa mulher. Ela já diz que o marido dela morreu, então ela é viúva. Um credor bate à sua porta, então ela tem dívidas. E ele está agora solicitando os filhos dela como forma de pagamento. Então significa que ela não tem recursos para pagar essa dívida, não é verdade? E no versículo 2 ela diz que nada tem em casa. Ela confirma que realmente não tem nada para quitar essa dívida. Por isso ela vai até o profeta Eliseu com súplicas, não é? E aqui a gente percebe o seguinte, que ela, diante do problema, ela não ficou desorientada. Ela sabia muito bem a quem buscar. Ela foi buscar resposta de Deus, auxílio de Deus. Ela suplicou a Deus, porque quando ela vai até o profeta, ela está buscando resposta de Deus. E o profeta, como boca de Deus aqui na terra, ele diz a ela, e aqui no versículo 3 ele diz: Então ele ordenou: Vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, quer dizer, vasilhas, vasos, tantas quanto puder recolher. Pede tantas quanto puder recolher o quê? Vasilhas. Versículo 4. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Então percebam que ele diz a ela o que fazer e diz agora: volte para casa, entre no quarto e feche a porta. Como está escrito, se não estou enganado, em Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto, ora ao Pai em secreto, que te vê em secreto, e ele te responderá. E assim ela faz. E lá com os filhos, ela vai agora. Assim, no versículo 5 vai dizer: E assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Então percebam que ela foi para o quarto, orou em secreto, e o milagre de Deus aconteceu. Porque Deus, ele responde a oração. Deus, ele responde a oração. Em seguida, no versículo 7 vai dizer que em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que orientou dizendo: Pois agora vai e vende todo esse óleo puro, paga as tuas dívidas e viverás em paz tu e teus filhos do que restar da venda. Então, meus amados, você percebe que o milagre foi grande. Houve grande multiplicação que daria para pagar a dívida e ainda sobrar para que ela pudesse viver, ela e os filhos delas, graças a Deus. Então, meus amados, eu quero trazer aqui, não é, uma mensagem em cima desse texto, que ele fala do azeite, da multiplicação do azeite. Ela tinha azeite, mas não era suficiente. Nós temos azeite, mas está sendo suficiente para nossas vidas? Eu não falo só do material, não, gente. Jesus, ele não falava de material. Jesus, quando ele falava do reino dos céus. E a gente tem que aprender a ouvir a palavra de Deus e entender que a gente fala do reino dos céus. Porque esse mundo é passageiro. Quando eu pergunto, e o nosso azeite é suficiente, é como está a nossa vida espiritual. Diante de Deus, diante de Jesus, que fez um grande sacrifício morrendo na cruz para nos salvar, para nos dar um caminho, ainda que estreito, difícil,
mas é um caminho que nos leva ao reino dos céus para a vida eterna. Então, meus amados, eu pergunto, como anda o nosso azeite? Está pouco. O profeta, ele deu a chave do sucesso. Ora a teu Pai em secreto. Agora a gente precisa não só clamar, orar em secreto, não significa a gente entrar no quarto, fechar a porta, abrir uma lista de pedidos e só me dê. Não, gente. A gente tem que entrar no nosso quarto, orar em secreto, agradecer ao Pai, exaltar o seu santo nome. A gente tem que buscar fazer a obra do Senhor, agradecer por tudo, de bom e de ruim, porque em tudo dá glórias a Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que talvez não possam não entender uma mensagem como essa. Dá glórias a Deus até no ruim, sim, porque até no ruim a gente tira lições. Porque é no deserto que a gente aprende a andar nos caminhos do Senhor. Então, meus amados, esta mensagem eu quero perguntar: a tua quantidade de azeite, que representa a presença do Espírito Santo em sua vida, está boa? Porque se não tiver, você precisa criar espaço para que a presença do Espírito Santo seja derramada com abundância na sua vida, em maior quantidade. Aquela mulher precisou de mais espaço, então ela teve que pedir vasilhas emprestadas. Aquilo no sentido literal, mas no sentido espiritual a gente não precisa pedir vasilhas a ninguém. Basta, nós somos reconhecidos como vaso, correto? Basta a gente nos esvaziar de tudo que não agrada a Deus, de tudo que está nos enchendo e deixando pouco espaço para o Espírito Santo de Deus. Uma analogia aqui para que a gente possa entender. Se você encher um copo de água praticamente a ponto de quase derramar e ficar faltando só um pouquinho, e ali você preencher de azeite. Se você botar mais água, o que é que derrama? Primeiro derrama o azeite, porque a água vai subir, o azeite é mais leve, ele vai derramar. Se você botar mais azeite, ele não vai fazer a água sair, derramar água, vai derramar azeite mesmo, porque não tem espaço, ele não vai conseguir entrar mais. Entendeu? Então, para que tenha mais azeite dentro desse copo, o que temos que tirar é a água, para que o azeite fique. Porque o Senhor é desse jeito. Ele não impõe a presença dele. Ele pergunta: você me aceita como Senhor e Salvador? Se você disser que sim, ele permanece. Se disser que não, ele sacode a poeira dos pés e vai embora. Ele não obriga ninguém. A gente tem livre-arbítrio. Então, meus amados, essa é a mensagem. Mas eu ainda quero fazer mais uma. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma réplica das lamparinas do tempo de Jesus, né? E aqui ela funciona com o azeite. Então, você preenche de azeite, coloca o pavio, acende e a chama fica aí até enquanto tiver o azeite durar. Mas para que a chama não apague, a gente tem que estar sempre preenchendo com a reserva. Tá certo? A gente preenche com a reserva. E assim somos nós. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa chama não se apague. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mas para que a gente seja a luz do mundo, nós precisamos estar sempre preenchendo o nosso azeite. Porque nessa jornada a chama vai consumir. E a gente precisa estar repondo a presença do Espírito Santo sempre, sempre, sempre dentro de nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Tá certo, meus amados? Então, neste dia, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para edificar a nossa vida um pouquinho mais com essa palavra de Deus. Tá certo? Do coração de Deus para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe todos. Amém.